vamos falar sobre a obra de Deus em nós, Efésios, capítulo 2, versículo 10. E aí a gente termina esse bloco. Então, vamos orar? Senhor Deus, nos colocamos diante do Teu trono de graça, Senhor, porque precisamos do Teu Espírito Santo para nos ensinar neste momento. Que o Senhor tenha toda a liberdade de falar conosco o que o Senhor quiser. Que o Senhor fale aquilo que precisamos ouvir. Que o Senhor trabalhe, que o Senhor abençoe, Senhor, a vida de cada mulher do nosso grupo, especialmente, Senhor, a Cláudia, a Alice, que estão aqui agora, aquelas mulheres, Senhor, que estão com dificuldade de estar aqui, como a Ede, a Neia, a Silvia. Que o Senhor esteja com cada uma delas, nos abençoando, nos orientando, nos guiando, porque nós queremos fazer as obras que o Senhor já tem preparado para nós, como o Senhor fala na tua palavra. Que o Senhor possa ter liberdade de trabalhar nas nossas vidas. Essas bênçãos, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, queridas, hoje é dia 28, terça-feira, e nós, na semana passada, nós começamos o capítulo 2 de Efésios, né? Desde o versículo 1, terminando no versículo 10. E hoje eu quero falar um pouquinho mais, né? Oi, Eliane e Annalise. Oi. Oi. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Obrigada. Nós vamos ver, eu sei que eu falei no versículo 10 na semana passada, também fez parte de todo o bloco, né? Que a gente viu, né, que nós não... O que nós éramos antes de conhecer o Evangelho, o que nós viemos a ser, né, em Jesus Cristo, e também qual o propósito de Deus em realizar essa obra tão incrível, tão extraordinária de nos salvar, né? E aí eu perguntei, mas para que Deus fez tudo isso, né? Uma coisa incrível dessa, né? Foi só para quando a gente morrer, a gente ir para o céu, bonitinha lá? Será que só para isso? Será que Deus não tinha um propósito? E a gente viu que a gente tem um propósito, sim. Oi, Keiliane, tudo bem? E o propósito do Senhor, né, em fazer essa transformação tão incrível na nossa vida, nos trazer da morte para a vida, não é só para que quando a gente morresse, a gente tivesse uma vida maravilhosa no céu. É para a gente começar também, né? Então, eu vou ler com vocês de novo do versículo 1 ao 10, mas falando que daí eu vou me concentrar mais no versículo 10 e conforme o nosso horário hoje, eu queria, já que nós vamos falar das boas obras, eu falei para vocês que eu ia fazer isso com o nosso estudo de Efésios, né? Que eu ia trazer algumas coisas, né? Aplicar algumas coisas para nós mulheres, né? Então, daí eu quero falar das boas obras que Deus espera de nós como mulheres casadas. Só que o nosso grupo, né, não se compõe só de mulheres casadas. Então, eu vou falar também, né, das boas obras da mulher como dona de casa. E depois, quando a gente chegar nesse assunto, né, você que não é casada, ou é solteira, ou é viúva, ou é separada, você vai ver que vai ter um ponto para você também, tá bom? Então, vamos lá, Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Estou olhando a Bíblia também. Também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Graças sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora, no versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, o que a gente está vendo aí? Né? A gente viu que obra maravilhosa que Deus fez nas nossas vidas, né? Nos tirou da morte, né? Nos deu vida espiritual. Essa versão tá boa. E agora a gente vê que tudo isso tem um propósito, né? E o propósito está aí no versículo 10, né? As boas obras que Deus preparou de antemão, muito antes, né? De tudo, para que nós andássemos nessas obras. Então, começando lá, ele começa assim: somos feitura sua. O que é essa palavra feitura? Essa palavra tem origem no grego e ela quer dizer poema. Então, o que Paulo está dizendo aí, que nós somos o poema de Deus, nós somos a obra de arte de Deus. Nós não criamos a nós mesmas. A salvação, a gente já viu que é uma obra exclusiva de Deus, né? Só que Deus começou essa obra nos salvando, nos tirando do império da morte, do reino de Satanás, e agora nos deu vida espiritual, uma vida nova. Nós somos novas criaturas, nós precisamos mudar aqui a maneira da gente pensar aqui, né? E é isso. E aí se inicia agora uma nova vida para nós, né? O que é essa nova vida? Essa nova vida é uma nova vida de santificação, de santidade. É Deus trabalhando em nós. Mas ele não terminou ainda de escrever esse poema, né? Ainda não chegou o nosso último capítulo, né? Nós não sabemos quando que Deus vai escrever o último capítulo da nossa vida, né? Então, o propósito, na verdade, de Deus em nos dar essa tão grande salvação, essa tão maravilhosa libertação do império das trevas, é para que nós fôssemos a imagem do Rei da Glória, né? Vamos virar umas páginas lá em Efésios 5, versículo 1. Ele fala assim: portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Olha aí o propósito. Para a gente ser imitadora de Deus. Olha que compromisso, né? E se vocês virarem lá também para trás, um pouquinho, Romanos 8, o versículo 29, né? Eu já li várias vezes, mas vou ler de novo. Olha só. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conforme a imagem de seu Filho. Então, para isso que Deus fez toda aquela obra em nós, né? Não era só para que a gente ficasse vivo, né? O nosso objetivo aqui nesse mundo, tudo bem, eu tô com meu nome escrito lá no livro da vida, eu tenho o Espírito Santo que me sela, a minha garantia, aí tá tudo jóia, agora aqui eu vou viver do meu jeito? Não, não é. Ele não criou você para você fazer o que você quer aqui. Ele nos criou com um propósito. Ele nos transformou para que nós fôssemos conforme a imagem do seu Filho. Fôssemos imitadores de Deus, né? Então, é isso que Deus está fazendo conosco.
Por isso que a gente estuda a Bíblia, por isso que a gente ora, né? A gente ora para quê? Para Deus dar um monte de coisa para nós vivemos felizes, sermos bem-sucedidas, ricas mulheres desse mundo? Não, isso aqui é tão curtinho, né? Ele já nos tem dado muitas riquezas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se deixar esculpir, né? Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo. Como? Pelo poder do Espírito Santo, né? Quando a gente lê, né, sobre a vida de Abraão, a vida de Moisés, a vida de Pedro, né? Quem pensaria, gente, Abraão, aquele velho tão senil, pensa ele com 100 anos de idade achando que ia ser pai, não com esperança. Pensa se as pessoas ao redor não eram motivo para todo mundo. Coitado, Abraão, 100 anos. Não, e se tudo bem, se ele casasse com uma mocinha, né? Podia ser até que desse certo. Mas olha, a esposa dele, ela tinha 10 anos menos que ela, então ela tinha 90 anos. Pensa, não tinha mais nada, né? Já tinha passado a menopausa, né? Como a gente diria hoje, mais que passou da menopausa. E olha, e ele ficou ali, e Deus trabalhou. Deus podia já ter dado logo, quando ele tinha lá os 80 anos, né? E a Sara 70. Vocês acham que ia ser muito melhor? Não ia fazer muita diferença, né? 70 para 90? Assim Moisés também. Vejam, gente, Moisés teve a chance da vida dele, né? Quando a filha do faraó achou ele lá no rio, levou ele para o palácio. Pensa, criou ele como um príncipe, né? Como um príncipe. Super. Ele foi educado assim com do bom e do melhor. Até porque o Egito naquela época era um país assim, era o país, era os Estados Unidos da época, né? Com as melhores universidades, né? Tudo de bom e do melhor. País rico, bem-sucedido, um país tudo de bom. E Moisés, o que ele fez? Ele abriu mão de tudo isso. Estava louco, né? Estava louco ou não estava louco? Porque hoje em dia, pelos nossos padrões, nossa, você morava nos Estados Unidos, você vem embora? Por que você não ficou lá, Nossa, mas que burra, que bobagem que você fez. Imagine largar a mão, né? Você estava bem lá, por que você voltou? Por que você deixou tudo aquilo para trás? E a palavra de Deus diz que Moisés, pelos olhos da fé, ele cria que ele teria uma cidade nos céus. E aí, o que ele se submeteu? Ele se submeteu a passar 40 anos lá no deserto, sendo treinado por Deus como se fosse um Zé Ninguém, cuidando lá do rebanho do sogro dele, para depois Deus mandar ele de volta para o Egito, para ele tirar o povo de Deus de lá, e depois ele passar outros 40 anos no deserto, aguentando aquele povo desaforado, reclamador, briguento, difícil, né? Pensa. Então, aí agora que a gente sabe qual foi o fim da vida de Moisés, será que você não teria sei lá, né? Vou dar um conselhinho bom aqui para Moisés. Fica aí no Egito mesmo, meu filho, tá tudo bom aí na sua vida. Você tem os empregados de Faraó, os escravos de Faraó te servindo o tempo todo. Pensa na tua aposentadoria aí, meu, que todo mundo fica velho. Você não vai aguentar mais e aí você tá no palácio, você vai ser bem cuidado na sua velhice, você vai ter plano de saúde, né? Aposentadoria garantida, um bom salário, não é isso que a gente pensa hoje? O Moisés largou tudo isso para quê? Ele se deixou trabalhar por Deus, né? A mesma coisa Pedro. Pedro era um homem rude e Deus trabalhou ele de uma forma que ele virou uma joia preciosa. Então é isso que Deus quer fazer na nossa vida.
Vamos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Olha lá o que Deus quer fazer na nossa vida, né? Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Então, o que ele está dizendo? Que a nossa transformação, ela começou lá na salvação, né? Que ele nos deu vida. E depois ele fala que aqui que nós somos transformados de glória em glória, quer dizer, de um nível de glória para outro, né? É uma manifestação de Cristo para outra. Então a gente sabe que o novo convertido, ele tem pouco conhecimento das coisas de Deus, ele tem pouca vivência, falta ele experiência, maturidade, mas você vê que ele está tentando. E é muito bonito se observar que, com o passar do tempo, ele vai adquirindo mais conhecimento, mais sabedoria, né? E é isso que ele fala aí, de glória em glória. Na verdade, é uma descrição aí da santificação progressiva, né? A gente não pode ficar parada no tempo, né? E olha como ele termina, como pelo Senhor, o Espírito. Então, é o Espírito Santo que faz essa obra. Então, o objetivo final nosso, como crentes, é sermos como Cristo, né? Então, na medida em que a gente vai se concentrando em Cristo, o Espírito Santo vai nos tornando cada vez mais a imagem de Cristo. Com que objetivo? Vamos ver lá em Filipenses, que é uma carta que vem logo depois de Efésios, né? Filipenses capítulo 3, versículo 21. Eu vou ler lá. Ele fala assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, o que ele está falando? O mesmo poder que nos tirou da morte para a vida, esse mesmo poder, né, é eficaz para nos santificar, para nos conformar com a imagem de Jesus Cristo, né? Para sermos imitadoras de Deus, para sermos santas como Ele é santo, né? E aí eu fico pensando, né? Alguém aqui teve uma participação para ser salva? Não, né? A gente sabe que a salvação, ela não dependeu nada de nós, né? Então, a mesma forma a santificação. A santificação não depende só do nosso esforço, vai depender do poder de Deus, de sermos santificadas para nos tornarmos um belo poema de Deus, né? Um belo poema. Então, o mesmo poder que nos tirou da sepultura e nos deu vida espiritual, esse mesmo poder pode nos santificar para sermos a feitura dele, né? Vamos ver lá em Efésios, capítulo 3, que tem aquela oração que eu falei para vocês, que é a oração mais poderosa do mundo, né? Mais ousada da história. Olha lá o versículo 16 e 17 dessa oração que Paulo fez, né? Dos Efésios, e que a gente pode tomar para nós, né? Ele fala assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda para que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, no homem interior. Então, é o que Paulo está pedindo, para que a gente receba esse poder do Espírito Santo e a gente seja fortalecido lá dentro, de dentro para fora. E olha o 17. E assim, né, o Espírito
Santo trabalhando de dentro para fora. Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E olhem lá, né? Eu não vou ler a oração toda, no versículo 19, no finalzinho do versículo, ele fala: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, como é possível isso, né? Porque a gente sabe que o nosso Deus é incrivelmente grande, que ele segura na palma das mãos as águas do oceano, né? Ele pergunta lá para Jó se era possível que Jó contasse as estrelas do céu. E ele fala que é como grãos de areia. Você já pensou em pegar um punhadinho de grãos de areia, né? Quando você for na praia, trazer para casa, colocar lá numa placa de vidro e contar cada grãozinho? Pensa que você vai contar só um punhadinho. Mas Deus, ele conta as estrelas, ele chama as estrelas e deu um nome para cada uma delas. Pensa. Às vezes, né? Quantas vezes a mãe, com o passar da idade, né? Ela começa a esquecer o nome dos filhos, começa a confundir a idade. E quando tem muito neto, então, já pensou? E Deus chama todas as estrelas pelo nome. Você já pensou chamar a estrela? A estrela vi não falta nenhuma. Nenhuma dizia assim: ai, o que Deus está me incomodando hoje? Não vou, não. Só, né? Porque a gente faz isso. A estrela poderosa está no céu, não é capaz de fazer isso, né? E a gente faz, né? Mas isso é outra história. Então, o que Deus quer fazer? Ele quer fazer uma obra por nosso intermédio. Voltando lá, então, no nosso versículo básico, que é o versículo 10 do capítulo 2, ele fala que nós somos feitura, criados em Cristo Jesus para boas obras, né? Então, a gente é salvo não é pelas obras, mas para as obras. Isso deu para entender. Olha só, nós não somos salvas pelas obras, pelo que a gente faz. Por sermos boazinhas, por não fazermos nada errado, por fazermos as coisas certinhas. Não, nós não somos salvas por isso. Mas depois que nós somos salvas, que é uma obra, uma graça inteiramente de Deus, nós somos salvas para as boas obras. Então, agora que a gente é salva pela graça, pelo poder de Deus, agora também não é a vez da gente ficar lá, ó, bem tranquilinha, para a gente ser salva para as boas obras. Então, é uma fé que produz obras. Então, nossas obras não vão nos levar para o céu. Mas, olha o interessante, nós levamos nossas obras, nossas boas obras para o céu. Sabia disso? Você sabia que você leva as suas boas obras para o céu? Vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 14, lá o último livro da Bíblia, né? Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Olha lá. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então você vai para o céu para descansar das suas fadigas, do seu trabalho que você tem aqui. E para que as suas obras, boas obras que você fez aqui, para glorificar o nome de Deus, se conformando à imagem de Cristo, né? Porque quando você, pela sua piedade, as pessoas, elas não veem Deus. Elas veem Cláudia, Cláudia, Apocalipse o quê? Desculpa cortar você. 14, versículo 13. 14, 13. Então, obrigada. Olha só, isso não quer dizer que você não vai para o céu. Se você não tiver
feito boas obras aqui depois que você foi salvo. Mas olha que triste, né? Já pensou você chegar lá no céu de bons abanando, né? E ficar, ai, Deus, pois é, né? Pisei na bola, se eu tivesse feito, ai, você me perdoa. Que feio, né? Se ele está falando aqui que a gente pode fazer isso agora, né? Vamos abrir lá em 1 Coríntios, que também vai falar dessas boas obras. 1 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 11 a 15. Então, 1 Coríntios 3, versículo 11 a 15. Olha só o que ele diz. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Olha só o que ele está falando. A obra de cada um vai ser revelada, vai ser manifesta. Pois o dia, esse dia aí, está com letra maiúscula, que quer dizer aquele dia final, o dia do fim, o dia do julgamento. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, lembra o fundamento qual que é? Jesus Cristo. Então vou repetir esse versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Então, às vezes a gente está lá trabalhando, fazendo um monte de coisa, e a gente pensa, né, que está fazendo tudo para Deus. Então, a gente só tem que ver se nós estamos fazendo realmente para Deus sobre o fundamento que é Jesus Cristo, né? Para que não chegue lá naquele dia, né? Tudo vai passar pelo fogo. Então a gente sabe que o fogo purifica ouro, o fogo purifica prata e as pedras preciosas, elas não se queimam no fogo, elas ficam intactas. Agora, joga madeira, né? Joga pau, joga feno, joga palha, joga galho no fogo. O que acontece? Sobra nada. Então, é isso que ele está falando. Que as nossas obras, elas vão passar pelo fogo. E olha ainda, vira umas páginas ainda para frente, nesse 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 58. 15, 58. Então, eu vou ler lá. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, o que ele está dizendo? Ele quase está dando um consolo. Olha, trabalhar para Deus, vocês acham que é fácil? Não. Cansa? Sim, né? A gente tem versículos nas cartas de Paulo que ele mesmo se intitula Paulo o Velho. Só que Paulo, ele não era tão velho assim. Só que ele trabalhou tanto e de uma forma assim exaustiva, né, para o reino de Deus, né, sempre preocupado em levar o evangelho para os gentios, né, para aquelas outras pessoas, né, no mundo, naquele mundo antigo lá, né, por onde ele foi, e ele trabalhava, a palavra de Deus diz que lá em Éfeso, ele ficou quase 3 anos ensinando numa escola, depois que ele foi expulso da sinagoga, todos os dias. Gente, todos os dias. Então, todos os dias, Paulo dava uma mensagem, pregava uma mensagem, dava um estudo bíblico. Não era só dia de domingo. Pensa se não é cansativo? Isso cansa. Isso cansa. E ainda
quantas vezes, além dele ter que fazer tudo isso, ele também trabalhava, às vezes, para o próprio sustento dele. Diz que ele fazia tendas, né? Ele trabalhava com as mãos, ele era um tipo de artesão, né? Porque nem sempre ele tinha sustento ali, às vezes ele faltava as coisas para ele, então ele tinha que trabalhar. E pensa que isso é fácil? E as viagens que ele fazia, né? Não é uma viagem que você vai para o aeroporto, hora marcada, pega o avião, um instantinho você está lá, depois pega um carro, chega lá no hotel. Não, não era assim. Né? A gente sabe que não era assim. Além das perseguições que ele sofreu. Então, ele se desgastou, ele se envelheceu, né? Muito rápido. Mas ele fala aqui, ó, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então, a gente tem uma promessa que tudo que a gente fizer construído no fundamento que é Jesus Cristo não vai ser à toa, né? Meninas, está aparecendo aqui para mim que falta 3 minutos. Eu quero ver se eu termino isso aqui antes de terminar o tempo, né? Então, antes, como é que era a nossa vida? A gente andava em transgressões, em pecados, presos pelo diabo. Agora, nós andamos nas boas obras que Deus planejou para nós. Não é maravilhoso isso? Então, as obras, elas são o resultado da nossa salvação. E outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que essas obras, conforme está lá no versículo 10, fala que elas são boas obras. Diferente, gente, das obras da carne. As obras da carne, eu li lá para vocês. No capítulo 2, o versículo 2 e 3, ele fala lá como é que eram as obras da carne, né? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, né? Era a obra que a gente fazia andando de acordo com o nosso pensamento, né? Nós éramos filhos da ira, né? Como todos os demais. Mas agora a gente não faz mais isso. Olha agora o que a gente faz. Vamos ler lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Mateus 5, 16. Jesus está falando assim, olha. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E fica nisso? Não. Para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, qual é o objetivo de nós praticarmos boas obras? É que as pessoas vejam. E elas vendo as boas obras, elas vão dizer que bela Cláudia. Nossa, olha Cláudia. Não é isso. É para que elas glorifiquem ao nosso Pai, ao nosso Deus que está nos céus. Então, não é para nos engrandecer, mas que seja tudo para a glória de Deus. Lá também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, de novo ele vai falar nesse mesmo assunto, olha. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, quer dizer, no meio das pessoas, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, o que ele está falando mais uma vez? Que essas boas obras são previamente preparadas por Deus para que a gente glorifique a Deus. Deus tem um plano na nossa vida e nós estamos aqui preparadas como filhas de Deus para viver esse plano? Menina, está acabando. Assim que acabar, a gente sai e clica de novo, tá bom? Então, essas boas obras Deus preparou para nós, para que nós glorificássemos a Cristo, tá bom? Então, eu terminei essa primeira parte, né, que são as boas obras que Deus preparou para nós. E agora eu quero entrar na aplicação dessa primeira parte, que depois você pode escutar, né, Rosana? Não tem problema, né? A ordem não atrapalha, né? Tá bom. Então, que bom que a Alice conseguiu entrar, né, Alice? Então, consegui voltar. Eu falei no início, então, que eu ia aplicar esse versículo 10
de Efésios, capítulo 2, e quando a gente lê que nós somos feituras de Deus, né? Feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Deus preparou essas obras para nós. E aí eu queria falar de uma forma bem específica as boas obras que Deus preparou para nós com relação a sermos donas de casa, né? Aí você diz, nossa, Cláudia, você vai falar de dona de casa, né? Que coisa horrível. Vou sim, que são as boas obras da mulher casada. E aí você vai pensar, mas eu sou solteira, mas eu sou viúva, mas eu, né? Se alguma mulher mais tarde for me ouvir, né? E não se encaixar nesse perfil de mulher casada, só que eu acho que se você é solteira, você quer casar, não é certo? E se você é viúva, você ainda tem uma casa para cuidar, não é? Então, isso vai se aplicar a todas nós. Então, eu gostaria de trabalhar com vocês, se vocês abrissem lá, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Lembra que eu falei para vocês que as cartas de 1ª e 2ª Timóteo são cartas que foram escritas, né, por Paulo para Timóteo, pastor, né, que foi a pessoa que, digamos, ele foi um discipulando de Paulo, né? Paulo foi bem atuante na vida de Timóteo. E depois que Paulo passou 3 anos lá em Éfeso, né, pregando o evangelho, ele implantou uma igreja, né? Ele foi embora e adivinha quem ele deixou como pastor da igreja de Éfeso? Timóteo. Então, se a gente quer aprender um pouquinho sobre como que foi o desenrolar da igreja depois que Paulo saiu de Éfeso, a gente estuda a carta de 1ª e 2ª Timóteo. Então, tudo que está escrito aqui são instruções que Paulo ainda estava dando, né, só que de uma forma indireta, para os Éfesos. Então, olhem lá, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Né? Essa aí é uma passagem que vocês podem pintar lá de rosa, né? É uma passagem que fala para as mulheres, então é para nós, né? Ou pinta com lapisinho, ou marcador, né? Eu gosto mais de lápis, né? De lápis, rosa, lilás, enfim. E ele fala assim, olha lá. Porém, eu vou ler a partir do versículo 9, né? Da mesma sorte que as mulheres em traje decente, ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Agora o versículo 10 que eu queria chegar. Porém, né, com boas obras. Então, como que é para as mulheres se vestirem, as mulheres crentes, com boas obras? Aí ele põe lá em parênteses, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas, né? Então, se você é uma mulher, né, que você diz que você é crente, que você é temente a Deus, que você é piedosa, você precisa se vestir, se adornar, se enfeitar de boas obras, né? Então, uma mulher piedosa, uma esposa piedosa, ela é organizada, ela se esforça bastante para administrar bem o seu lar, né? Olha lá, então marca essa passagem e agora vamos virar umas folhinhas para frente, nós vamos lá para Tito. Tito é um outro pastor, né? Para quem Paulo escreve, Tito, capítulo 2, nós vamos ler o versículo
3 a 5. Também essa é uma passagem que fala para a mulher, pega lá, canetinha, lápis, rosa e marquem lá, fala para nós. Olha lá. Tito, capítulo 2, vou ler do 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, né, tem tradução que fala mulheres mais velhas, tem tradução que fala mulheres maduras, né? Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido a serem sensatas, honestas. E aí, o que está escrito? Boas donas. Bom, isso eu sou. Eu sou boas donas de casa. Bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, não só nisso, muita coisa que a gente tem que fazer. Qual o objetivo, né, da gente ser boa dona de casa? Pode fazer meu errado, vamos falar a verdade, né? Para que a palavra de Deus não seja difamada, para que as pessoas olhando para nós, olhando para nossa casa, não falem mal do evangelho, não falem mal das coisas de Deus, né? Através do que olham na nossa vida, né? Então, eu queria me concentrar aí nessas duas palavras, boa dona de casa, né? E a outra passagem também que eu vou ler com vocês está lá em Provérbios, capítulo 31, que também é uma passagem que deve estar marcadinha de rosa lá na Bíblia de vocês. Provérbios 31, a partir do versículo 11 até o 33. Eu não vou ler tudo agora. Eu vou ler, são vários versículos aí, e fala da mulher virtuosa. Eu vou ler os versos que se referem, né? Na verdade, a gente tem aí 22 versículos. E desses 22 versículos aí de Provérbios 31, 9 deles se referem diretamente ao trabalho da mulher no lar, na sua casa. Então, eu vou ler só esses, que é o 13, olha lá. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Se vocês quiserem marcar, os que falam a respeito de dona de casa é o 13, o 15, o 16, o 18, o 19, o 21, o 22, o 24 e o 27. Então, eu vou ler esses, tá? Ainda à noite já se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Ela percebe que seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste de linho fino e de púrpura, ela faz roupas de linho fino, vende-as, dá cinta aos mercadores, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça, né? Então, por que eu quero trabalhar isso aí com vocês, né? Eu vou aqui fazer um parênteses, né? Nós temos conversado lá com a equipe sobre a possibilidade de nós formarmos um grupo menor para mulheres, que a gente possa se reunir e fazer um estudo sobre esse livro aqui, ó, Esposa Excelente, ou esse aqui, Sábia Conselheira. São todos da mesma autora, da Marta Pease. E eu gostaria, né, que vocês orassem sobre esse assunto, porque a gente não vai abrir o estudo para muita gente. E eu penso, né, como a gente leu lá em Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5, ele recomenda que as mulheres mais maduras, então as mulheres que já caminham há algum tempo com Deus, né, não significa só mulheres mais velhas em idade, né?
mas mulheres também que já têm uma experiência a mais com Deus, né? Um caminhar com Deus. Para quê? Para que nós possamos discipular, para que nós possamos ser mentoras, né? A palavra hoje em dia que se fala é que nós possamos mentorear outras mulheres. A Bíblia já usava essa palavra, só que ela usa com o fim de ser mestra do bem, discipular, né? Então, que nós possamos discipular outras mulheres, né? Para ajudá-las também a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos, a serem boas mães, né? A viver de uma forma que agrade a Deus, a viver de uma forma que glorifique o nome de Deus. Então, esse é o objetivo, né? Da gente praticar essas boas obras. E como eu li para vocês na primeira parte, nós vamos levar essas obras vão nos acompanhar quando a gente chegar à presença de Deus, né? Então, que sejam boas obras, que elas estejam fundamentadas em Jesus Cristo, né? Que elas sejam feitas com a graça do Espírito Santo, no poder e na força do Espírito Santo, nos conformando à imagem de Cristo, né? E quando hoje em dia a gente fala em dona de casa, né? Né? Eu sei que não é uma coisa que é muito fácil da gente falar, ninguém quer falar sobre isso, né? Porque eu falo por mim, né? Quando eu era mais jovem, eu nunca pensei em trabalhar em casa. Eu pensava em trabalhar fora, né? E aquele trabalho de casa que é mais pesado, basta você contratar uma faxineira, concorda? Você contrata uma faxineira e está tudo resolvido na sua vida, né? Então, se você conseguir ganhar bem, você vai ter dinheiro para ter uma faxineira. Só que tem muito mais que isso, né? A palavra dona de casa, no grego, é uma palavra única. Quer dizer que há alguém que guarda a sua habitação ou que cuida do lar. Quando a gente trabalha fora e a gente tem dinheiro para a gente pagar uma faxineira, a gente pensa, olha, meu trabalho está completo. Olha, meu marido vai chegar em casa, vai encontrar a casa limpa e está tudo bom, não é mesmo? Só que ser dona de casa é muito mais do que simplesmente fazer ali a faxina, lavar roupa e passar. E cozinhar. É muito mais que isso. Na verdade, se você tem filhos, você precisa estar ali, de olho, acompanhando o que seu filho faz, como que ele chega da escola, né? Como é que ele está. Aí você pensa, mas Cláudia, eu não tenho filhos, então tá tudo fácil para mim, né? Só que, mesmo que você seja solteira, mesmo que você não tenha filhos, seja casada e não tenha filhos, ainda assim, Deus preparou boas obras para a gente fazer, né? E tem um versículo lá em Salmos que fala que é uma promessa que Deus vai fazer com que a estéril seja uma alegre mãe de filhos. E na época que eu estava lutando, eu não consigo engravidar, eu engravidava e perdia a gravidez, né? Aquele drama todo. E Deus me deu essa promessa. E eu fiquei muitos anos questionando a Deus por que Ele deu essa promessa para mim, né? Mas Deus, o Senhor não me deu filhos e o Senhor fez essa promessa que você é uma alegre mãe de filhos? Que história é essa? Como que é isso? E bem recentemente, né, veio um clique, né, na minha mente. Ora, se eu discipulo outras mulheres, eu sou uma alegre mãe de filhos, né? Todas nós, como mulheres, nós precisamos ter uma mãe espiritual, nós precisamos ter irmãs espirituais que nós temos aqui,
E nós precisamos ter filhas espirituais, né? Mesmo que você seja solteira e seja jovem, você pode ser uma conselheira, quem sabe da tua equipe de vôlei da escola, né? Ou quem sabe você pode trabalhar num escritório e você ser aquela pessoa que sempre fala coisas boas, reflete a glória de Deus, e as outras mulheres vão até você para conversar sobre as coisas de Deus. Procuram você quando estão numa dificuldade. E aí você, mesmo que você tenha uma idade próxima das suas colegas de trabalho, você é ou não é uma mãe espiritual para elas? Você é. E você vai ser. E Deus preparou, quer nos preparar para que nós sejamos essa alegre mãe de filhos. Não precisa ser filhos que você pariu. Pode ser filhas espirituais. Pode ser crianças que estão ao seu redor, que não sejam necessariamente seus filhos, podem ser os seus sobrinhos, podem ser os seus netos. Sobrinhos, né, Eliane? Ela está cuidando lá, nem tá aí, né? Pode ser sobrinhos, pode ser funcionários mais novos da tua empresa, que você olha, que você cuida, né? Eu estava compartilhando aqui com a Ana a alegria que é discipular criança. Nossa, é muito bom. É uma alegria de você ver assim eles interessados. O pequenininho chegou para a tia, para outra tia dele e falou assim: tia, você conhece Jesus? Ela disse: ai, sim, eu sei quem é Jesus. Não, tia, você já aceitou Jesus na tua vida? Então isso é muito gostoso, não tem coisa mais gostosa que isso. Então, são essas boas obras que Deus preparou para nós mulheres. Então, são crianças, são às vezes adolescentes problemáticos, né, Cláudia? Eu acho que às vezes você tem umas situações aí. Olha que mãezona que você pode ser. Olha que oportunidade maravilhosa, né? Então, a gente tem que estar sempre preparada para a gente ter uma palavra boa, uma resposta boa, dar uma direção boa. E a gente nunca sabe. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, o nosso dia a dia, às vezes você pensa, ai, mas eu só falei uma coisinha, né? Mas quem sabe essa coisinha que você falou fez uma diferença, marcou a vida dele. Talvez você não tenha a oportunidade de acompanhar essa mulher, esse adolescente, essa criança, pro resto da vida, discipular lá, como Paulo fez com Timóteo, né? Mas, às vezes, é uma palavra que contribui. Às vezes, não vai ser você que vai colher esse fruto. Mas eu creio que no nosso meio, na nossa igreja, sempre vai ter alguém, né? Pode falar. Cláudia, Oi. deixa eu compartilhar uma coisinha com vocês. Eu estive em Camboriú na casa do meu irmão esse final de semana e minha sobrinha também foi para lá. E a gente conversando a respeito da palavra, ela falou que queria falar algo para mim que ela nunca falou, mas que ela sempre teve vontade de falar. Ela me disse que quando ela era criança, ela levou na minha casa uma Bíblia que ela ganhou, com ilustração, e que eu passeei por aquela Bíblia contando as histórias bíblicas para ela. E ela nunca mais esqueceu. E eu não me lembro disso. Nossa. Né? Ela foi lá mostrar a Bíblia. E eu estava até comentando com a Eliane, olhando hoje para aquela época, parece que eu não tinha condições de olhar a Bíblia inteira e falar de todas as passagens para ela. Mas ela disse que isso aí ficou tão gravado, né, na mente dela, que ela nunca esqueceu, né? E hoje ela é uma menina crente, na época ela não era, ela era criança. E hoje ela é crente, né? Então é bem isso que você está falando mesmo. A gente semeia, né? O outro rega, e quando você vê, está dando frutos. Exatamente, né? Então, para aquelas de nós que têm filhos, você tem uma oportunidade única, né? A Cleliane, né? Que a gente ora pela Cleliane, pelo seu filho, pelo seu bebê que vai nascer, né? Rosana já tem filhos maiores, né?
Eliane e Annalise, que tem filhos maiores, Alice, que tem filhos pequenos. Gente, vocês não sabem o valor disso, né? Então, se nós, como mulheres mais velhas, como mulheres mais maduras, nós formos amorosamente ao encontro da mulher mais jovem, e essa mulher mais jovem reagir com um coração dócil, né? E humilde, Deus vai ser glorificado nos dois lados, na nossa vida como mulher madura e na vida da mulher mais jovem. Porque vai ter outras do lado dela que vão ver a diferença. Seja porque ela é uma jovem recém-casada e a gente vai dar dicas de como cuidar da casa, como administrar. Seja porque a gente vai poder dar dicas de como cuidar do seu filho, né? Uma diquinha, assim, né? A Rosana, né? Lembra a Rosana falando para a Cleiliane, né? Ah, meus filhos também tinham déficit de atenção. E aí você pode compartilhar um pouquinho com a Cleiliane, né? Como é que eu fiz? E a Cleiliane, é uma ideia, vou ver se aplica comigo, o que eu posso fazer para ajudar meu filho. É assim que é, né? Assim que deve ser. E só que eu queria desafiar vocês, né? Que vocês orem para Deus, que vocês levem esse assunto para Deus. Eu gostaria de desafiar todas vocês que estão aqui me ouvindo, que vocês perguntem para Deus se tem alguma situação que vocês possam ir ao encontro de uma mulher mais jovem, ou ir ao encontro de uma criança, ou de um adolescente, que vocês possam discipular, que vocês possam cuidar, que vocês possam caminhar juntos, né? Da mesma forma que, quem sabe, você possa também procurar uma mãe espiritual. Vocês acham que eu não preciso? Eu preciso. Eu preciso, porque a gente está estudando a palavra de Deus, a gente está ouvindo o que Deus quer falar, mas às vezes a gente não vê o que está diante de nós, né? Por isso que a gente, quando vai ajudar o outro a tirar a trave do olho, o cisco do olho do irmão, a gente tem que ver se não tem uma trave no nosso olho, que pode ter. E quem que vai mostrar a trave no nosso olho? Não seria bom se fosse uma outra mulher, mais velha, com amor? E se ela mostra a trave, eu reconheço isso como trave e eu tiro, e com isso eu posso ajudar uma outra a tirar o cisco de uma outra? Pensa bem se Deus não vai ser glorificado nessa cadeia, né? Uma outra me mostrou a trave, tirou, eu posso glorificar a Deus com a minha vida, né? E eu com isso vou lá e ajudo o outro, a outra glorifica mais. É isso que é a nossa vida, essas são boas obras, né? A gente vai se tornando o exemplo, né? Então eu quero desafiar vocês. Eu tinha outras coisas para falar, mas o Espírito Santo está falando para eu não falar. Eu vou me calar um pouquinho, porque eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês pensam. E se vocês puderem, né, durante a semana, orarem sobre esse assunto, veja, gente, que eu li aqueles textos, né, que vocês possam ler de novo, meditar. Eu falei só de uma palavrinha, dona de casa, mas tem ali submissão ao marido, tem maneira de vestir, tem tipo de trabalho, tem muitas coisas, né? Que eu poderia estar falando e falando especificamente. Tem muita, a palavra de Deus é riquíssima, né? É riquíssima. Então agora eu vou me calar, eu quero ouvir vocês, o que vocês pensam sobre isso, né? Porque tem muitas coisas que a gente precisa trabalhar para a gente se tornar um exemplo, né? Como a gente leu lá em Tito 2, né? Então, a Cláudia está dizendo que ela precisa sair, tá bom, Claudinha? Vai lá. E o que vocês gostariam de falar? Podem habilitar o microfone de vocês, né? Eliane, Annalise, Cleliane. Não sei. Você está no trabalho, Cleliane?
Você não pode falar muito, né? Por isso que você está de máscara, né? Então, eu fico... Então, eu vou falar um pouquinho. Eu acho bem importante essa coisa do mentoreamento, né, do discipulado, né, que eu tenho feito bastante com a Anice e com os meninos, e eu vejo que não só eu estou levando algo para eles, como eu também estou recebendo. Eu acho que eu mais recebo do que eu dou. Porque é um momento, assim, que a gente precisa fazer uma preparação, então a gente tem que estar em intimidade com Deus. É diferente quando você tem a responsabilidade de estar falando da palavra para uma outra pessoa, porque você não pode estar levando aquilo que você tem no teu coração, porque o nosso coração é enganoso. Então a gente não pode estar colocando aquilo que a gente acha, o que a gente quer. Não, a gente tem que pedir para que Deus coloque as coisas que Ele quer que saia da nossa boca, as palavras dEle. Então, para isso, a gente tem que se preparar, a gente tem que estar em intimidade com Deus, tem que estar em comunhão com Ele, para a gente poder fazer isso. E com isso a gente ganha muito, porque a gente aprende, eu, pelo menos, tenho aprendido muito, eu tenho me edificado muito esses discipulados que eu estou fazendo, né? Meu momento de devocional tem sido muito melhor, tem sido assim muito mais com qualidade, e isso eu ganho no meu dia. Às vezes eu fico pensando, ai, poxa vida, mas se eu fizer um devocional assim tão elaborado, eu não vou conseguir dar conta. A gente dá conta de tudo quando a gente prioriza Deus. Quando a gente põe as coisas de Deus em primeiro lugar, parece que tudo se ajeita. E sobra tempo ainda. Então, esse é o meu testemunho, e eu acho que é muito importante a gente procurar mais pessoas para mentorear. Eu quero ampliar esse meu leque. Amanhã eu já vou estar com mais uma pessoa no meu grupo. Quero que vocês orem por isso. É uma pessoa que não é convertida também, uma mulher casada, também na faixa de idade, assim, de 50 anos. Então, assim, vai ser uma alegria muito grande se ela vier fazer parte desse grupo que eu estou discipulando. Então, eu quero que vocês orem também por isso, né? E isso que a Cláudia falou também, da gente também ter alguém, a gente precisa muito ter alguém também que ore pela gente. Então, eu peço que se alguém quiser andar comigo, eu aceito, e também aceito as orações de vocês. Tá bom. Fale, Annalise. Então, na verdade, eu também vou pegar um gancho da Eliane, que eu estou vivendo quase a mesma coisa que ela, né? Também estou discipulando uma pessoa, e junto com ela veio a Neia, né, que acompanha o discipulado, que foi a Neia que levou para a igreja, a Anne, e tem sido também maravilhoso, porque eu tenho aprendido muito, né? E sempre Deus coloca uma coisa a mais do que eu tenho que ensinar. Então, certamente eu também aprendi, né? Para eu ensinar, eu já aprendi, né? Então, eu recebi primeiro. Então, eu louvo a Deus por isso, porque eu também estou sendo muito edificada. E eu também quero continuar esse trabalho de estar discipulando, né? Uma coisa que eu acho importante no discipulado é você caminhar não só no tempo discipulado, né? Mas estar sempre ali cuidando. Porque a Neia, eu não discipulei ela, a gente faz discipulado, né? Um discipulado completo, como foi feito, como faz na Igreja Batista. Mas eu discipulei ela no dia a dia, né? Com versículos bíblicos que Deus ia colocando, e foi assim um discipulado. E até hoje, eu caminho com a Neia e eu tô sempre levando alguma coisa para ela. E cada vez que eu levo para ela, eu também aprendo, né? Porque eu tenho aquela preocupação no meu coração com ela. E isso também leva a Deus a trabalhar na minha vida. E não só ela, mas tem pessoas lá em Ourinhos, que estão contando com a Eliane agora, que até hoje, né? Eu tenho liberdade de ligar, de conversar todo tipo de assunto, de exortar, né? De entrar em assuntos íntimos, né? Que não foi porque eu mudei, faz 7 anos que eu estou aqui, que eu perdi essa liberdade com elas. E que elas perderam a liberdade comigo também. Então, isso é muito importante, né? A gente tá sempre juntas. Não é você discipular uma pessoa, terminou o discipulado, você se vira, né? A gente cria um vínculo, né? E é como se fosse uma mãe espiritual. Uma mãe nunca deixa um filho, né? E é bem então, isso aí. Então, eu acho importante isso, né? Não só discipular, mas é como se fosse adotar uma pessoa mesmo. Adotar uma pessoa espiritualmente, né? Cuidar sempre dela.
Então, para mim, tem sido maravilhoso, né? Eu quero também que vocês orem por mim, né? Para que Deus coloque novas pessoas, né? Para que eu possa discipular, né? Uhum. E eu tenho a mesma visão da Eliane, né? Eu também sou carente de uma mãe. Se alguém quiser me adotar, estou disponível. Então, eu gostei muito dessa sua palavra, Analice, porque não é só a questão do discipulado, né? Porque o discipulado você marca ali aquele estudinho, mas é muito mais que isso. É você estar disponível, né? Para ela ligar, para ela falar, eu preciso conversar com alguém. Ela quer conversar, não é sentar para você falar lá da Bíblia. Não estou dizendo que isso é errado, mas quem sabe vocês construírem interesses em comum, quem sabe podem tomar um café junto, pode tomar um sorvete, pode tomar um suco, ir na casa uma da outra, ou ler um livro junto e comentar, né? Combinar algumas atividades juntas. E isso não termina, né? Como a Analice falou, a coisa de mãe e filha não termina. A gente sabe que tem épocas, né? Tem situações, por exemplo, se você tem um filho que se casa, uma filha que se casa, ela vai embora, ela vai viver na casa dela, mas ela não vai deixar de conversar com você. Só talvez vai conviver menos, né? Então, mas sempre vai ter aquele momento, aquele tempo, uma hora que ela vai precisar falar com você, ela vai precisar pedir um conselho, ela vai querer tirar uma dúvida. Para quem que ela vai ligar? Ela vai ligar para você, né? Isso pode até passar anos, anos e anos, né? E você tem uma mãe espiritual, você vai deixar de ter carinho por essa mãe espiritual? Por mais que com o passar dos anos, talvez você precise menos, e é assim, né? A Alice que tem esqueci o nome da sua filhinha. Isabel. Isso, a Isabel. Isabel. A Isabel hoje precisa bastante da Alice. Mas quando a Isabel casar, tiver a casa dela, a Alice já está preparando a Isabel para casar. A Isabel não vai precisar tanto da Alice como precisa da Alice hoje. Mas vai dizer que nunca mais a Isabel vai ligar? Não, mãe, agora eu estou na minha casa, tchau, nunca mais. Não é assim, né? Deus o livre. E até mais. E é assim que a gente precisa criar esse tipo de relacionamento. Até porque, à medida que as pessoas que a gente está convivendo, né, elas vão crescendo espiritualmente, elas precisam menos da gente e a gente pode se dedicar a outra, né? Verdade. Então, hoje, por exemplo, a Cleiliane, né, está esperando um bebezinho que a gente está orando, né? Tem o seu filho que ela cuida, mas vai chegar um tempo que a Cleiliane criou também essas crianças que elas vão viver por elas mesmas. Mas vai dizer que a Cleiliane vai deixar de orar pelos seus filhos? Não. Vai se importar, vai procurar saber como é que eles estão indo, né? Não é isso? Ou será que agora, porque os dois filhos da Eliane casaram, a Eliane nem fala mais com eles? Não, não é assim, né? Então, meninas, faltam 5 minutos. Eu estou falando de muito, eu vou parar. Meu interfone está tocando, mas podem ir conversando aí. Eu estou ouvindo. Alice, fala da tua experiência, Alice. Bom, eu em 1999, quando eu fiz Jocum, eu ganhei uma discipuladora, a Dina, e é até hoje, né? Então, a nossa caminhada juntas tem durado muito tempo. Quando ela foi para a Inglaterra, a gente se falava toda semana. E hoje a gente trabalha na mesma escola, na Jocum. E hoje eu discipulo outras pessoas, né? Então, essa experiência de discipulado, que não é só aquele estudo, que é uma caminhada. É o andar junto, né? É o andar junto, é o tal medinho que fala, né? A medinho de sentar aos pés da pessoa e ouvir com humildade no coração e também dar também o seu colo e os seus pés para que alguém sente e ouça também, né? Então, ser discipulado e também discipular é um desafio, né? Mas o maior desafio que a gente encontrou agora foi o Davi, porque a gente discipulou ele para o batismo. Ele quis que a gente fosse os discipuladores dele, então
Ele se batizou no início do ano, o Davizinho, né? Que gracinha. E a gente falou de Cristo, ele entendeu. A Isabel, esses dias, também entregou a vida dela para Jesus com 6 anos. E o nosso desafio de ser discipulador dos nossos filhos, né? E é uma diferença, porque hoje no nosso cultinho aqui em casa, eles adoram, eles cantam, eles oram, porque foram discipulados. Eles não ficam assim voando, né? Eles prestam atenção em tudo. Então, o discipulado ele é uma vida, né? Ele é uma vida. E é o que Jesus nos deixou. Então, para mim é um privilégio ser acompanhada por alguém, acompanhar alguém na nossa escola, que é um monte de jovens. Eu não sei se vocês conhecem a Jocum, mas na nossa base tem 200 jovens. E debaixo do cuidado meu e do André tem 30 jovens, né? Então é muito jovem. Mas a gente também entende que a nossa primeira missão é a nossa casa, é o Davi e a Isabel. Se eles não forem discipulados e não forem alcançados e missionados, né, não vai adiantar de nada. Não adianta. Então, eu só agradeço pelo estudo de hoje também. Tem sido muito especial estar com vocês. Amém. Obrigada, Alice. Meninas, faltam 2 minutos para terminar esse nosso segundo bloco. Nós vamos ter, depois desse bloco, uma reunião da equipe, né? Mas se vocês acharem que é bom a gente voltar para mais um pouco, a gente pode voltar. Então, falta 1 minuto e meio. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, eu quero mandar um abraço e até a próxima terça. Isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Outro, querida. Dá tempinho, eu vou pedir para a Annalise fazer uma oração. E se não der para terminar a oração dentro do tempo, não tem problema. A gente vai se falando. E com relação à reunião que a gente vai ter depois, podem clicar no mesmo link, tá bom? Então, vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos por essa tarde, te louvamos pela oportunidade que temos de nos reunir, mesmo online, ó Pai querido. Nós sabemos que o Senhor tem agido no nosso meio, que o Teu Espírito Santo tem se manifestado, Pai, na vida dessas mulheres, Pai. Que o Senhor possa cobrir cada uma dessas mulheres com Teu sangue, Pai, guardar elas para o Teu reino, ó Deus. Abençoa, Deus querido, a Cláudia, que nos trouxe o estudo, ó Pai, e que ela receba do Senhor tudo que nós precisamos, Pai, que ela possa passar para nós com sabedoria, com discernimento. Senhor, eu oro agradecida ao Senhor pela oportunidade que temos de aprender a sua palavra e nos tornar pessoas melhores, Pai, para a honra e glória do Teu nome, para que Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Eu oro a Deus, querido, no nome de Jesus. Amém. 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 Queridas, beijo para todas vocês. Para todas Cláudia. vocês. Vamos orar. Eliane. Que reunião que é agora? Não entendi. Com você, Rosana. A reunião sobre o chá de bebê da Laura. É isso que eu Tá bom. Tá bom? Beijos. Beijo, queridas. Tchau, Beijo. Eliane. Tchau. Tchau.